Olá, boa tarde, entrando ao vivo, arrumando o cabelo. A gente vai fazer mais uma edição da X Martin. Esse é o terceiro número dessa série de bate-papos ao vivo que a gente está fazendo aqui no nosso Instagram. Bate-papo com mais consistência, digamos assim, tentando inspirar vocês de alguma forma também. E eu queria começar da mesma forma que a gente fez da outra vez, conversando com a Marisa, antes da gente chamar o Tuca, que já está a postos aqui para entrar. Aí, antes que eu esqueça também, já estou fixando o comentário. E... Marisa, cadê você? Tuca chegou. A Marisa ainda não. Chegou aqui, vamos conversar. Mais um dia de sol aqui na Serra. Acho que os dias estão ficando bonitos nos dias de entrar para fazer X-Martin, viu? Aí fica esse céu azul maravilhoso aqui. Chegou. Tudo bem? Tudo ótimo. Aqui no Rio também. Outro cenário hoje aí atrás? Mudei o cenário, claro, né? Botei aqui umas garrafas de bebida, uns livros. Pra gente falar de fotografia. Eu tô no mesmo. É, Pô, tá lindo, eu tô... Tá bonito, né? tá. Mas então, Marisa, me conta uma coisa antes de eu chamar o Tuca, que já tá a postos aqui. Quando você conheceu o Tuca? Foi naquela primeira viagem pelas Ventanas ou você já conhecia antes? Não, a primeira vez que o Tuca foi para Las Ventanas, ele foi com a mulher dele. Nós convidamos ele e tal, mas ele fez 2 hotéis que a gente representa no México e ele foi sozinho, quer dizer, teve a sorte de ir com a mulher dele, né? E eu conheci o Tuca, foi através da Antônia Leite Barbosa, que estava em São Paulo e tinha uma exposição de fotos dele, que era uma exposição bem bacana, só de nuvens, espetacular. E aí eu fui nessa exposição junto com a Antônia, e aí eu fiquei encantada. Aí depois eu descobri que o Fernando Paiva também era muito amigo dele, e aí a gente foi descobrindo amigos em comum e ficamos também amigos. Foi Que assim. bom, que bom. Aí, em 2018, desculpa, 2018, eu convidei ele para ir, aí viajamos juntos para o Las Com a Antônia, Ventanas. inclusive. Com a Antônia também, que foi um revival de várias pessoas que já tinham ido, tipo 10 anos atrás, 5 anos atrás, né? Como o Bruno Marinho, a Ju Saad, enfim. E aí fizemos um grupinho que foi sensacional. Beleza, eu tô sem nuvens aqui, mas vou chamar o Tuca Reines. Eu sempre falei o nome dele errado, vou aprender hoje. Reines, espanhol. Manda bala aí. Então tá. Tchau, tchau. Tchau. Cadê o Tuca para chamar aqui? Conectando com o Tuca. Bruno Marinho assistindo uma live. Olha só que coisa, hein? O que o Tuca não faz pelas pessoas. Tuca, tudo bom? E aí? Tudo bom? Tudo ótimo, tudo certo. Um friozinho gostoso aqui na Serra. Você tá de volta em São Paulo, né? Nossa, privilégio seu tá aí, hein? É. Maravilha. Graças a Deus. Cara, Tuca, obrigado por topar logo no início do nosso projeto, ser uma das primeiras pessoas a conversar com a gente. A gente sempre admirou o seu trabalho e suas fotos fazem a gente viajar. Nesse momento que a gente não pode viajar de fato, viajar pelas suas fotos é um bom caminho, eu diria. Não, é um prazer estar sempre junto com vocês aí. Ótimo. Legal, Tuca. Vamos lá. Nessa X-Martin que a gente faz toda segunda, a ideia é a gente não ficar falando diretamente dos nossos hotéis, mas falar de temas que circundem o universo do que é o turismo e das experiências que a gente tem. E a gente está vivendo um momento em que todo mundo fotografa, né? Com essa coisa do celular mais fácil, cada vez melhor. Todo mundo com a capacidade de produzir suas próprias imagens. E você, como um fotógrafo profissional com décadas aí de experiência e um grande nome de fotografia de hotéis e de ambientes, de espaços de arquitetura, de interior, como é que você vê essa questão de hoje todo mundo ter potencialmente a capacidade de fotografar? Bom, eu acho assim, eu acho uma maravilha, né? A fotografia ela cresceu muito, então a exigência aos fotógrafos profissionais também está cada vez mais forte. Todo mundo hoje tem uma câmera fotográfica, né? Isso há 15 anos atrás a gente ia viajar e muitas vezes, quantos fan tours que eu fiz que o jornalista nem câmera levava.
Hoje todo mundo tem uma câmera, faz uma coisa ou outra. Eu acho uma coisa muito bacana. Eu acho que só precisa tomar cuidado com esse excesso demais das fotografias, que eu acho que isso é um pouco que a gente pode falar aqui, assim, né? Porque todo mundo vai lá e todo mundo fala, vou arrumar depois, né? E começa a fotografar sem parar, tal, e depois não tem paciência de arrumar, chega no fim de uma semana de viagem, tem milhões de fotografias para serem acertadas, arrumadas, então isso pode dar algum problema, né? Então, eu acho assim que a dica que eu dou para todo mundo que sai com o celular e pá, vai fazendo, é sempre pensar um pouco. Pensa um pouquinho antes, quando você entrar num lugar, você olhar, ver a perspectiva, ver da onde você pode fazer a foto até onde for. Eu acho que a fotografia você tem que sempre andar, você tem que sempre colocar o teu corpo em movimento para poder você ir para frente e para trás, não usar muito o zoom, mas você se acostumar de uma maneira geral com isso daí. Os celulares de hoje fazem tudo, fotografam no escuro, todas essas coisas, então dá para tirar um monte de coisa muito legal. Mas eu acho que o pensar antes é muito bacana. E eu acho assim também, quem se animar muito, né, a fotografia, os celulares hoje anima muito as pessoas a fotografarem, né? Eu tenho muitos amigos que, nossa, começou com o celular e pá, e já estava em 24 horas já estava profissional, em 48 horas já estava querendo comprar uma câmera. Então eu acho super legal esse negócio de comprar uma câmera. Então, para esse ambiente nosso dessa live de hoje aqui, que a gente só fala de viagem, eu acho muito bacana assim, a gente falar um pouquinho das câmeras além do celular, porque você vai conseguir muitas coisas além do celular. E eu acho que a câmera também, o problema da câmera, não pode ser uma câmera pesada, tem que ser uma câmera compatível a um celular. Então hoje a gente tem tantas câmeras, né, com esse... Teve um boom mundial das pessoas que se entusiasmaram demais com a fotografia e que deram esse passo a mais com o celular, né, do celular. Então, a indústria das câmeras fotográficas, como a Leica, como a Sony, como a Panasonic, como Fuji, né? Nikon, Canon, todas essas marcas, elas fizeram uma câmera que é um passo a mais do que o celular. Que o resultado que vocês vão ter, todo mundo que não é profissional, que não usa uma câmera grande, é fantástico. Então, essas câmeras que se chamam mirrorless, que elas sem o espelho, então ela fica menor, ela fica mais leve e elas são bonitinhas, né? Tem cada câmera da Leica branquinha, tem outras monocromáticas pretas. Então tem câmeras assim, edições especiais maravilhosas assim que são lindas de você ter, de você viajar. É um objeto fantástico que você vai ter um rendimento fotográfico muito maior. Principalmente quem trabalha com uma agência de turismo, que sempre está visitando um hotel, uma coisa ou outra, você vai ter uma possibilidade de uma pós-produção muito mais eficiente do que o celular. Então, mas aí você indica alguma câmera dessas específica para quem está começando e quer brincar de fotografar? Claro. Eu gosto muito da série da Leica, né? E também que é uma série mais cara. Então a gente tem, sei lá, a Leica M10, por exemplo. Tem uma série dela hoje, ela é M10, é o número M10, Leica M10. Ela não tem um espelho, ela é levinha, ela é pequenininha, você leva num bolso de um paletó, sabe, numa camisa, numa calça. E é uma maquininha que é nossa, é um objeto maravilhoso para a gente ter, sabe? É completamente diferente de fotografar com um celular. Você vai sentir uma câmera, você vai ver melhor, né? Você vai conseguir fazer uma imagem RAW. E essa M10 é uma câmera que ela vai ter mais ou menos uns 30 megapixels. Dá para a gente fazer uma foto, tirar ela em TIFF, porque o que o celular não faz é você faz uma foto em JPEG, e muitas vezes o JPEG para imprimir é muito ruim. Num folheto, num cartaz, numa coisa assim, então precisaria passar para TIFF. E as câmeras já fazem isso, né? Então ela vai fotografar em RAW, que é um negativo, que você transforma em JPEG, você transforma em TIFF, então você vai ter uma qualidade melhor. Eu acho assim, a Leica M10... Tem uma ideia da média de preço dela, Tuca? A M10 é a mais cara hoje dessas mirrorless, né? Porque uma câmera hoje custa, aqui no Brasil, custa até R$200 mil, uma câmera Leica. Mas é uma câmera full frame de 70 megapixels, todas essas coisas, mais até de R$200 mil, né? Com o dólar, com o preço que está, nem sei. E são câmeras caras. As câmeras profissionais são muito caras, né? Mas elas te dão uma outra coisa, que é essa coisa, já que a gente está falando da câmera profissional da coisa,
que é a diferença do celular. O que não acontece com o celular com as câmeras normais? No meu caso, que faço mais uma fotografia de interiores, de arquitetura, né, que tem um viés com a hotelaria muito grande, né, sempre fotografei muito os hotéis, é que o celular ele não tem um envolvimento, ele não tem um recorte que uma lente, por exemplo, feita para arquitetura, ela tem. Então você vai ver mais, com uma sensação melhor, os interiores, as fachadas. Então ela tem um recorte, um envolvimento maior dentro do ambiente. Então essa é a diferença do celular, que é uma foto mais flat, porque tem todas essas coisas que ele tem que fazer. Então eu acho assim, a câmera profissional é muito pesada, muito chata de você viajar, né? É gostoso viajar levinho com uma câmera. Então eu acho que assim, essa série Leica aí tem a CL, que é uma maquinazinha prateada da Leica, custa $2.000, uma câmera dessa. A M10 custa mais ou menos uns $7.000. A Deluxe uns $1.200, é a mais em conta que tem, que é muito legal também. Todas essas não tem espelho, né? E tem umas outras, tem TL2, tem uma série de outras máquinas que tem essas séries especiais. Eu recomendo todo mundo entrar no BH, né? Foto Vídeo, né? Famoso BH de Nova York, e a gente vai ver uma variedade de câmeras, né? Como eu te falei, às vezes saem umas edições especiais de uma câmera Leica de titânio. Ela é um pouco mais cara. E às vezes sai uma edição especial com outro material, ela é um pouco mais barata. Eu acho legal isso. Eu acho que essas câmeras, o grande negócio é as câmeras sem espelho para essa turma toda que está aí, né? Então. Mas e das outras, Tuca, quando alguém que já tem uma semi-profissional pelo menos e gosta de investir em lente, aí compra um monte de lente. Eu, pelo menos, quando comecei a gostar de fotografia, eu fui comprando lente. Aí depois eu não aguentava mais carregar várias lentes, usava para tirar uma foto. E sempre ficava na dúvida, assim, qual lente que eu uso? Junto que ele vai carregando tudo, né? Por isso que existe o assistente, né? Você tem que levar tanto peso que vai assistente. Eu acho assim, eu vou ser bem sincero, eu sou um fotógrafo super simples, que eu não gosto de complicar, nunca gostei de complicar. Eu acho que a gente tem que levar... Claro que eu não estou falando no meu caso específico, eu sempre levo 2 câmeras, se acontecer uma com outra, levo várias lentes, assim, né, umas 3, 4 lentes. Não complico muito a coisa, levo tudo eu hoje nessa era digital, né, que já estamos há muitos anos. Mas para quem é amador e tem uma câmera quase profissional ali, você pode usar uma lente só. Usa uma lente que vai, sei lá, de 24mm a 105, ou de 24 a 85, então que vai de uma grande angular até uma meia tele. Uma meia tele ela vai até o 110 milímetros, depois já vira uma tele objetiva. Aí já são lentes mais pesadas, todas essas coisas assim. Nesse caso da Leica, por exemplo, a M10, você pode comprar umas lentes. Você pode até comprar uma lente que não seja Leica, ou Zeiss, uma coisa assim. Você pode comprar uma lente mais barata, comprar uma boa, grande angular, ou uma que você mais gosta, assim, normal, que é 50 milímetros, né? E depois você pode comprar uma teleobjetiva, por exemplo, de uma outra marca. Uma Sigma, por exemplo, que é uma empresa que só faz lentes. Então, os recursos são bons, né? É muito bom de você usar isso. As lentes que eu acho que, se for comprar uma câmera dessa, a gente tem que viajar sempre com uma grande angular, que sei lá, de 17 milímetros até 24 milímetros, né? Que é uma grande angular que dá para... Eu estou falando muito específico para essa turma de viagem, de agências, né? de operadoras, todas essas coisas que são o nosso público hoje. Que você consegue fazer uma foto interna, por exemplo, dentro de um hotel, de um quarto, você usa uma grande angular dessa. E aí, um 85 milímetros, né? Seria uma câmera boa para fazer um retrato. E a partir da 110 já seria uma câmera teleobjetiva para você pegar de longe. Então, eu acho que uma lente só resolve tudo isso. Então, essas mirrorless, por exemplo, elas têm umas lentes fixas, mas ela também tem umas lentezinhas que você intercambia, que elas têm um rangezinho para você fazer isso. Então, é muito legal. A outra opção também é comprar uma Sony,
Tem a câmera Sony também, sem espelho, é maravilhosa. Sabe, a Fuji é muito legal. Então, eu acho que tudo depende do budget que a pessoa vai ter, da vontade que ela vai ter de fotografar, porque hoje em dia também essas câmeras são rápidas, né? De 2 em 2 anos ela já sai uma coisa nova, tal, né? É como o celular, né? Tá, a era da tecnologia. Mas eu acho que Mas, Tuca, independente até de qual câmera você usa ou qual lente, a fotografia tem muito a ver, principalmente, talvez, com o olhar de quem está por trás desse equipamento, né? aí Como é que se forma esse olhar fotográfico, ou a tua experiência? Você tem uma formação de arquitetura e urbanismo, não é isso? o olhar é muito simples de se fazer, né? Eu acho que você tem que treinar. É como desenhar, né? Você desenhar, você precisa de um papel, né? Um papel sulfite branco e um lápis. E você vai começar a desenhar, você vai treinar o seu desenho. Então, quanto mais você treinar o seu desenho, melhor você vai ficar, né? Com a fotografia é a mesma coisa. Quanto mais você fotografar, melhor você vai ficar. É como um atleta. Eu, às vezes, passo 2, 3 dias sem pegar numa câmera e fotografar, na hora que eu vou pegar é até difícil, é como você nadar, que às vezes você nada, pula uma semana, aí você já nada menos, é uma questão de treino mesmo. E você vai vendo, eu acho que hoje a gente tem milhões de fotos que a gente pode se basear, a gente tira uma linha que a gente gosta mais e vai fazendo, eu acho que isso é questão de treino e também de uma bagagem de você ver o que está acontecendo no mercado, né? Vê as revistas, você vê bons fotógrafos, você começa a tirar a sua opinião. Então, a sua opinião com o seu treino vai sair a tua cabeça, a maneira como você faz as coisas, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho isso um negócio bem interessante. E depende de câmeras também para cada lugar que você vai viajar, né? E o mais importante de tudo isso, que eu acho, é que hoje em dia você vê aquele milhões e milhões de fotografias e depois ninguém vê nada depois. Aí vem um amigo, te manda 400 no WhatsApp, você não consegue ver aquilo lá. Então, eu acho que o legal da fotografia, de você fazer uma fotografia de uma viagem, uma coisa, é depois você sentar, dar aquela editada e depois você mostrar essas fotografias. Como era antigamente. Antigamente a gente ia viajar, né? E às vezes você fazia até amizades, né? No hotel que você estava e todo mundo se reunia depois de 10 dias por aí fazia aquela projeção de slides. Aí tomava uma boa bebida, comia um bom prato, todo mundo conversava, todo mundo via as coisas. Hoje a gente tem uma loucura digital de imagens, né? Que todo mundo viaja e fotografa demais com o celular e depois não acontece nada. Manda uma ou outra, tal, não sei o quê. Então, eu acho que é muito importante nessa era de hoje que a gente está. Essa era de hoje, como disse o Eric Sadal, nós vamos viver de conteúdo. Então, esse conteúdo que a gente vai fazer com essas imagens é muito importante. Então, é muito importante a gente não errar, sabe? Eu vejo, às vezes, no Instagram, vi até esse fim de semana, vi um negócio que eu fiquei barbarizado, assim, uma puta numa empresa maravilhosa, não vou dizer o que era, mas não era da hotelaria, era de construção e anunciando um apartamento com foto horrorosa. Suas fotos todas tortas, você não sabe se aquilo era o que era, o que não era, sabe? E gastando o Instagram da empresa, sabe, com uma foto daquela. Eu acho que é bem essa coisa. O cara parou de ter o material por causa desses 2 meses parados, aí acho que o cara tinha uma fotografia e o chefe dele falou, pô, você tem alguma foto? Ah, eu tenho, eu ponho no Instagram. Aí pôs no Instagram, só que aquilo depois contra. Então, eu acho que também precisa tomar muito cuidado nesse meio da hotelaria, é a imagem, é não depor contra o que você está fazendo. Então, a gente tem conteúdo, vai ter que ter bastante conteúdo, mas vai ter que ter um conteúdo bom, simples, sem muita coisa, sabe? Tem muitas coisas que eu vejo, assim, sabe, das pessoas que vão viajar, fazem as coisas, e muitas vezes a imagem que ela passa daquele hotel não é a imagem do hotel, e é uma imagem ruim. Porque uma coisa a gente tem que ver, a fotografia de hotelaria, ela tem um plus a mais. Ela tem uma coisa que é muito diferente da foto de arquitetura. A foto de arquitetura que eu faço para um arquiteto, ela é extremamente cartesiana, às vezes ela é muito dura, mas ela mostra o design, ela mostra como é a implantação daquilo. Que isso, às vezes, para a hotelaria,
ela não funciona. O hotel está puto, o hotel é lindo, tem uma arquitetura fantástica, mas às vezes não funciona aquilo para o catálogo, para divulgar, para fazer. Porque a gente tem que acertar na fotografia 100%. A gente tem que, para todas os gostos da viagem, do hotel, a gente sempre tem que mostrar aquilo de uma maneira em que você sabe que todo mundo vai gostar. O intelectual, o não intelectual, todas as pessoas, o cara que mora no Canadá, o cara que mora no Ushuaia. Então a gente tem que ver isso daí. Então, e não pode, o hotel que eu também vejo, aproveitando que a gente está aí com uma turma grande da hotelaria, né, e do turismo, eu vejo muitos hotéis que fazem a fotografia e enganam, sabe? Isso não, é até proibido. Pode, e é a pior coisa que tem, né? Você chega num hotel achando aquela foto, fala, opa, cadê aquele hotel, aquilo que eu vi, né? Eu já fui fotografar hotel, tal, negócio que o cara pega e fala assim, olha, eu trouxe uma florista aí e tal, contratei, só que ela não vem sempre, ela vem fazer. Então a mulher vem uma vez, então ela traz o vaso dela, a coisa dela. O hotel, claro, com flores, com plantas dentro, fica muito mais agradável. Aí depois, no resto do tempo, o cara não põe mais. A outra coisa também que acontece muito comigo é a fotografia, que todo mundo tem que ter paciência. Então, por exemplo, você vai visitar um hotel, você entrou naquele quarto do hotel, de repente, aquele momento, não é o momento para você fotografar o hotel. Aquele quarto. Não é o momento certo. Então, você precisa começar a ter uma expertise e a paciência, né? A fotografia te dá a paciência, porque você tem que esperar o dia inteiro a luz, você tem que ficar lá esperando. É de esperar o momento certo. Então, você olhar aquele ambiente e ver o momento certo. Eu estou até fazendo um curso aí na Doméstica que ensina tudo isso. Sabe, como fotografar a luz de fora, de dentro, dá uma noção para isso aí. Então, não é o momento. Então, às vezes acontece que os caras me chamam para fotografar um hotel e falam assim, olha, vem no hotel, então, semana que vem, terça, quarta e quinta. Ele não quer nem saber se está tempo bom, se é a data ideal, sabe? Porque a gente precisa ver uma série de coisas. A gente precisa se sincronizar com a natureza, com a meteorologia, com todas essas coisas. Né? Quanto tempo você diria que você precisa para cobrir um hotel? Claro que vai depender da variação do tamanho do hotel, enfim, mas... Ficar lá um tempo... Dá uma dimensão. Não tem muito assim, né? Tudo depende de qual o intuito da fotografia, né? Tem hotéis que eu vou lá e faço tudo. Fotografo até a maçaneta que foi desenhada especial para o hotel. E tem hotéis que eu só faço um lifestyle do hotel, não preciso ficar mostrando o quarto, como é que ele é para vender o quarto. Olha, é grande, tem janela, tem isso. Cada um quer um negócio. Então, você precisa ter um sincronismo com a natureza, né? Essa coisa, porque, por exemplo, teve um hotel aqui no Brasil, né, que eu recebi um dia um telefonema, o cara falou assim, olha, pô, nós estamos com um problema, porque a gente não consegue vender hotel, estamos vendendo o nosso hotel lá na Alemanha, e os caras lá estão pedindo foto de praia, porque a gente não tem praia. Aí ele, pô, eu conhecia muito bem o local, todas essas coisas, né? Eu nunca tinha ido no hotel, mas eu sabia que aquele hotel tinha uma praia fantástica. Eu falei, imagina, claro que tem praia. Ele falou, não tem praia, não sei o quê. Eu falei, mas você está aí no hotel ou você está em São Paulo? Eu falei, não, estou em São Paulo. Eu falei, bom, aí já comecei a entender. Eu falei, bom, o cara não está lá para ver a natureza. Cada dia a praia é diferente, por causa das marés, por causa da lua, por causa das coisas. O que no final o cara tinha? Ele tinha uma série de fotos de praia, só que eram fotos de fotógrafos excelentes, fotógrafos ótimos, que passaram pelo hotel e que, de repente, fizeram você está aí, pô, você está fotografando, você já veio aqui passar uns dias, faz uma foto para mim do hotel. Aí o cara vai lá na praia, porque como ele não está... Ele tem o tempo dele, né? Ele vai lá, ele não faz do dia melhor para fazer as coisas, vai lá, chega lá na praia e fotografa. Muitas vezes a maré está alta, não tem coisa. Você vai ter uma foto bacana, mas só que você não vai ter aquele... Mostrar areia, mostrar que existe praia, que dá para você caminhar, todas essas coisas. Então, precisa ver isso tudo com a natureza. A gente, cada vez mais, nós viramos digitalizados e nós perdemos esse contato com a natureza, né?
E isso aconteceu inúmeras vezes, sabe, comigo, assim, de eu falava, olha, esse dia não dá para fotografar seu hotel, seu de praia. Porque você não vai querer uma foto da praia, porque eu acho que tem que aproveitar. É, queria. Mas não vai ter praia boa, porque nós somos maré morta. Maré morta é aquela maré de lua crescente e lua crescente e decrescente, né? Como é que é o nome? Minguante. Minguante, minguante. Então, essas luas, ela te dá uma maré morta, que ela fica ali meio paradinha ali e tal, né? Então, não é legal. A gente tem que pegar, tem que olhar a meteorologia, tem que olhar a tábua de marés para essa maré boa para fotografar a praia, cair num momento bom de luz, né? Não adianta também cair 7 horas da noite, que já está meio escuro, e ter a paciência de esperar o dia inteiro e fazer todas as marés, ir no hotel na data certa e fazer todas as coisas. Então, no fim, com esse hotel, fui lá, vi fotos lindas, só que realmente não tinha areia. Para o cara vender aquilo, estava complicado de vender aquilo lá no interior, né? Porque o cara quer comprar com areia. Aí ele falou, que dia que é bom? Aí eu abri a tábua de marés no celular, olhei e falei assim, ó, daqui 4 meses eu não tenho a condição ideal. Só precisa estar tempo bom nesse dia. Tuca, e foto de hotel com ou sem pessoas aparecendo? Você prefere, você acha que tem um momento certo de uma coisa ou outra? Porque assim, a gente vê que fotos de Instagram, por exemplo, quando a pessoa está se fotografando, quando ela aparece o rosto dela, dá mais likes, por exemplo. Agora, tem gente que não gosta de ver foto institucional de hotel mostrando pessoas na foto. Prefere viajar e sonhar só a partir da foto nua, digamos assim. O que você acha sobre isso? Eu acho isso uma das coisas assim que eu mais vejo assim alguns problemas que acontecem para o hotel mesmo, né? Porque o que acontece? Eu acho que a fotografia com gente precisa ser uma pessoa, né, certa para fazer aquela fotografia, que entre dentro do contexto, uma bela produção, um tremendo casting para fazer isso, né? Como se fosse uma fotografia de moda, que eu acho que é importante ter também. Não pode ter muito, mas é importante ter, porque eu acho muito legal ter assim nas escalas humanas, né? Você ter a pessoa e a arquitetura você vê com um modelo, né? Com a modelo ali, a escala humana. Eu acho isso muito legal. Eu acho assim até se eu tivesse um hotel, eu contrataria um fotógrafo de moda para fazer essas fotos de moda e eu faria a foto do espaço, sabe? Mas eu acho muito legal. Mas eu acho uma faca de 2 gumes. Eu estou vendo assim 95% das fotos. Puxa, eu não gosto das pessoas que estão lá. Elas não são adequadas para lá. E elas são temporais. E as fotos de hotel, os arquivos de hotel, tem hotel que usa foto que eu fiz há 25 anos atrás. O cara usa até hoje a foto. E essas fotos são atemporais. Aparece a mulher com uma roupa completamente fora de moda, que já era. Então fica muito feio esse tipo de coisa. E também com essa coisa dessa foto digital do Instagram, todas essas coisas, né, de colocarem as pessoas às vezes vão lá e acham que o marido é bonitinho, né, lá com a caipirinha, com a bebida na piscina, e faz aquela foto, estraga o hotel, né? Então você cuidado, todas essas coisas, né? Porque eu vejo muitas fotografias de hotéis que eu falo, poxa, o hotel é tão bacana que eu conheço e acontece esse tipo de coisa, vai a pessoa e suja. Então, esse conteúdo, né? E que a gente está vendo que vai precisar, né? O turismo, a hotelaria, né? Tudo vai precisar precisa ser um bom conteúdo. Então, por enquanto, nós estamos com aquilo que você falou, enxurradas e enxurradas de fotografia e muita coisa ruim no meio. Então, acho que precisa ter um pouquinho mais de critério, porque senão estraga aquilo que a gente está vendendo. Nesse momento que a gente está de pandemia, todo mundo louco para voltar a viajar, a gente percebe uma tendência, assim, em geral, no turismo, está todo mundo falando, que quando a gente puder voltar a viajar, vai todo mundo procurar lugares para ir que sejam lugares mais idílicos, mais abertos, de contato com a natureza. Las Ventanas, por exemplo, seria um perfeito. Las Ventanas reabre dia 1º de julho, por sinal. E você tem muito isso na sua carreira, você tem muitas fotos, muitos hotéis e casas com essa conexão com a natureza, né? Tem essa função também de gerar sonhos. A gente estava até, não só de hotel, a gente estava separando o material seu, a gente viu esse livro que você fez mais recente para o BTG Pactual, de sonhos da América Latina, assim. Você prefere
fotografar lugares com essa conexão do que hotéis urbanos, por exemplo? Eu acho assim, primeiro, respondendo a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, as pessoas vão procurar os lugares mais ao ar livre, né? Tanto nas grandes cidades, os bares, os restaurantes que forem mais ao ar livre, vai ser isso que vai acontecer, porque nós vamos demorar para essa vacina, demorar para esse remédio, e todo mundo vai ser contaminado, como está acontecendo. Uns nem percebem, outros são mais fortes. Então, eu acho que todo mundo vai procurar isso. Eu acho que não vai ter uma diminuição de turismo nem nada. Eu acho que o Las Ventanas, por exemplo, vai ser um hotel que vai ser super procurado. Tanto é que ele já vai abrir a semana que vem, né? Eles já estão anunciando aí que a abertura dele se dá. Não é? Acho que 1º de julho, 1º de julho. Julho. É. Fantástico. Então, já estão se preparando para abrir. É um hotel que você não cruza as pessoas. Você tem uma praia gigante, você não tem um amontoado como Copacabana no domingo, mas você tem tudo e um tremendo serviço e você fica sem cruzar com ninguém, né? Você janta sozinho, você vê as fotografias do hotel, você fica maravilhado. Então, eu acho que esse tipo de hotel, eu acho que ele vai se dar muito bem. E os urbanos também vão ter que tomar algumas atitudes, né? Vão ter que ter muito álcool gel na porta, todas aquelas coisas todas, né? E vai ser muito bom, né? Eu acho que vai continuar tudo isso, né? Eu li até uma reportagem outro dia de um cara de uma grande cadeia de hotéis, mas hotéis mais business, assim, mais baratos, tal, que eles iam transformar metade dos hotéis em escritórios. Eu realmente não entendi a matéria, porque o cara falando isso no momento que todo mundo está saindo dos escritórios, né, para trabalhar em casa, acostumando a trabalhar na fazenda, a trabalhar lá. Mesmo eu vim para cá, estou achando o máximo trabalhar na minha casa, porque é a mesma coisa que trabalhar lá. Tem algumas coisas que são diferentes, mas se você fizer um projetinho, se você combinar com a sua família, né, eu que ainda tenho filhos, que entra, sai, bate a porta, tal, vai para lá, tal, vai ser combinado, dá tudo certo. E eu acho que esses hotéis que estão esperando não ter mais esse fluxo business, né, que foi resolvido digitalmente, transformar em hotéis, em escritórios, eu acho que, não sei, eu acho que não dá. Agora, os hotéis que são importantes, que são legais, todos esses hotéis já são arejados, né? Eles já têm uma arquitetura mais arejada, eles já têm uma coisa mais incrível, assim, de você ter essa privacidade, né? Porque eu acho que o importante de você viajar, quando você quer viajar, você vai viajar. Eu acho que a maioria das pessoas querem ver uma arquitetura, não querem ter vizinhos, né? Não querem ficar encontrando com gente e tal, não sei o quê, né? Então, e a gastronomia, né? Que são os pontos principais, arquitetura e gastronomia. E claro que o lugar onde está o hotel, a praia ou uma cidade, né? Por exemplo, o Mandarim lá de Barcelona, feito pela Patrícia Urquiola. Ela é sensacional esse hotel, porque ele é um hotel que ele está urbano, mas ele é amplo, né? As janelas são do teto até o chão, são grandes espaços. Você tem uma coisa muito mais arejada, né? Então, acho que isso vai ser importante. Agora, falando da fotografia, você falou do Mandarim, eu tô do Las Ventanas. Comparando os dois de fotografia, né? O Las Ventanas é um hotel muito mais fotografia externa, né? Eu tenho uma foto que eu fiz do quarto que a janela é tão grande que parece que que o quarto está ao ar livre. Então fica muito mais simples você fotografar. Essa? Não. Não, essa é daquela suíte. Tem uma de um quarto. E entra muito mais luz no quarto. Lá no hotel lá do Mandarim, lá em Barcelona, ele é mais fechado. E ele é um cenário para ser fotografado. O desenho daquela entrada com aquelas janelas, é um tremendo cenário. Então é isso que eu ensino nesse curso que eu estou fazendo agora no Doméstica. Fala mais do curso, Tuca, para quem não está sabendo ainda. Doméstica. Quem está fazendo o curso, por exemplo, hoje estou chegando nos 1000 alunos já, né? O curso vai fazer 15 dias de lançamento na quarta-feira, faz 15 dias que foi lançado.
e já tem 1.000 alunos. E desses 1.000 alunos, eu tenho alguns que são arquitetos e tenho alguns que são donos de hotéis. Então me mandou um e-mail uma americana que comprou uma casa em Cartagena dizendo assim, poxa, eu tenho uma casa, comprei essa casa maravilhosa em Cartagena, que era o meu sonho, e transformei num hotel, está transformando no hotel, mas eu já chamei 3 fotógrafos e nunca fiquei satisfeito com as fotografias. Então eu vou fazer seu curso porque eu acho que eu vou aprender alguma coisa para poder pedir o que eu quero pedir, né? Poder Mas é um falar curso com... inteiramente online? Como é que ele funciona? Você estava contando para a gente, ele é surpreendentemente barato, eu achei. É, Tudo então, que é você barato. oferece. Barato, ele é barato. Ele é um curso online, ele tem 3 horas e pouco de duração, mas tem muitas coisas além das aulas, né? Tem muita coisa além das aulas, que é assim, os recursos adicionais que eu vou colocando, os bate-papos, o fórum, todo mundo vira uma classe de 1.000 alunos que se conversam entre eles. Então, os caras marcam encontro em Moscou, e tem aluno da Tailândia, da África do Sul, do Canadá, de todos os lugares do mundo. E aí você faz o curso no teu tempo. É um curso extremamente só para fotografia de interiores, que é uma fotografia bem próxima à fotografia hoteleira, né? Que se bem que a fotografia hoteleira ela tem um plus a mais, ela tem uma coisa muito a mais do que a fotografia de arquitetura, que às vezes é muito mais seca, muito mais dura. A fotografia hoteleira ela tem que ter arquitetura misturada com interiores e misturada um pouco a fotografia de lifestyle, de moda, sabe? Com uma coisa que você não tem que ser cartesiano, mas não tanto, para poder dar esse glamour a mais para o cara gostar. Você já fez muita foto para muitas revistas diferentes, né? Com pegadas diferentes. Para a gente mesmo, até viajando para os nossos hotéis. Eu estou até com uma aqui que é The President, que foi a última que você fez do Las Ventanas. E eu resgatei, eu não tenho a revista física, mas eu tenho ela digital. A gente vai até postar nos stories depois, que foi uma matéria que você fez para a Marie Claire em novembro de 2011, que era Barcelona Gourmet. E tem 2 fotos incríveis do Mandarim de Barcelona, uma inclusive com um chefe. Que você até falou que o pessoal do hotel quis a foto depois, né? Eu separei aqui, depois a gente vai postar isso. Como é que é essa tua calibração de olhar, dependendo de para quem que você está fazendo essa foto? Se é um arquiteto que te contratou, se é uma revista, tipo uma Casa Vogue da vida, ou se é uma Marie Claire, ou se é uma outro tipo de... Ou para um livro, como que você já fez para Taschen, ou esse catálogo especial ali para BTG. Como é que você vai mudando a tua forma de fotografar em função desse produto final? Não, não muda. A minha forma de fotografar é uma, e eu não mudo. Você vê as coisas e sabe e sente como você tem que mostrar, né? Então a cabeça, a ideia é sempre a mesma, né? Eu sou fotógrafo, não vou lá para fazer outra coisa assim sei lá, de começar a fotografar. Eu entendo, é como um arquiteto, quando recebe um cliente, e o cara conta o programa que ele tem. Tem uma família assim, X, tal, tal. O hotel é a mesma coisa. Ele vai chegar para mim e vai falar, olha, eu preciso disso, disso, disso. E eu vou usar essa minha bagagem, esse meu expertise de fazer esse tipo de coisa. Então, dentro disso, eu faço desde uma foto inteira do quarto, se ele precisar realmente, né? E posso fazer um pequeno detalhe do quarto, do criado mudo, com um objeto bacana que ele tenha lá, tal, uma luminária, uma coisa assim, um pedaço daquele travesseiro gostoso de deitar, e uma luz de janela. Então eu vou viajando e vou fazendo tudo. Eu entrego mais ou menos o que o que ele pensa, o que ele está esperando, né? Mas isso que você falou com a minha cabeça, né? Eu não mudo, eu só mudo assim, se é dentro, se é fora, mudo a parte mais técnica da coisa, mas no fim é sempre igual. Por isso que eu acho que quem está afim de fotografar tem que treinar. Tem que treinar com o celular iPhone 5, iPhone 6, iPhone 11, com uma Leica, com qualquer câmera. Tem que treinar, é como desenhar. Você vai treinando, aí quando você pega, e você sai naturalmente. E eu acho que é importante ver os fotógrafos. Eu acho que quem está começando agora, quem nunca se interessou por fotografia, tem que ver os fotógrafos da era analógica, sabe? Que era uma outra arte, era uma outra coisa, era diferente. Você vê. Você pensava mais, né? Aquilo que você falou no início da live, né? Você não podia errar. Então você imagina que eu ia para fazer um hotel desses, né, em
de Barcelona, eu não podia errar de jeito nenhum. Eu nem via a foto. Aí passava no raio-x na ida, raio-x na volta, levava uma sacola com 400 rolos de filme. E depois do 11 de setembro de 2001, complicou, porque isso daí, os caras não queriam que andasse mais com esses cartuchos de filme, né? Então, a era digital, para mim, foi maravilhoso. É uma mudança muito grande. Você pode viajar leve, não precisa levar aquilo que você falou, levar todas aquelas lentes e tal, né? Você vai mais leve, você pode fotografar sozinho, sabe? É outra... E é fantástico, é muito legal. E eu acho que quem teve essa experiência do analógico e transformando para o digital, que são duas artes diferentes, né? Bem diferentes, mas levam uma vantagem muito grande, porque... eu acho que é uma experiência que quem teve no analógico não tem mais, né? Eu tinha que fazer o Photoshop, tinha que falar para o laboratorista o que eu queria, e o cara fazia ali nos minutos e nos 10 banhos que ele dava naquele filme, tinha que sair certinho para mim lá. Então, você ia ter você não viajava uma semana e não via o que você fazia. Não tinha, só se você fosse para Paris, que aí você levava no laboratório, mas ia para um hotel desse, eu fotografava todos os filmes e ninguém via nada. Aí todo mundo estava lá tal, e sem ver. Então, hoje não. Você faz um clique, todo mundo quer ir lá ver. É uma coisa que te atrapalha demais também, né? Quando está fazendo, porque você está concentrado. Fotografar uma arquitetura, fotografar um hotel é como escrever um texto, né? Você tem que acordar cedo, ver, fazer, e sentir, ver a luz. Aí uma hora você faz uma foto aqui, aí outra foto é lá 50 metros para lá, porque você tem que sim, saber da natureza, onde bate a luz primeiro, como é que vai bater, ver a meteorologia de amanhã, ver a meteorologia da tarde, ver a maré, se tiver praia no hotel, vento, por exemplo, né, hotel de campo, com vento, todas essas coisas. Então é muito importante. Então o fotógrafo ele vira um meteorologista também, né? E tem a função de resolver, né? Que muitas vezes a gente vai e fica ruim o tempo sem a gente esperar. E você tem que resolver daquela maneira, né? Você está lá no Tahiti, uma vez eu fui para o Tahiti, o tempo estava ruim. O tempo estava igual, né? A mesma latitude de Trancoso, estava igual a Trancoso. Às vezes você passa 5, 6 dias ali que entra aquele vento sul, cinza, com chuvinha, aquela coisa aqui, né? E o Tahiti é aquilo que você falou, a minha cabeça era de trazer praia, trazer, né, mar transparente, verdes fantásticos, montanhas, tudo, barcos, assim, e não estava dando para fazer. Eu tinha que resolver. Aí eu adiei a passagem mais um dia, e um dia que fez um sol, tive que fazer tudo que eu ia fazer em 4, tive que fazer em 1. Então, você tem que resolver, né? Porque não tem como ir e voltar no mesmo dia, né? Pois é, você falou uma coisa interessante quando a gente fez a pré-conversa, eu, você e a Marisa, combinando o que a gente podia falar e tal. Você falou uma frase tão bonita que eu anotei. Fotografia de hotel tem que te fazer bem. Ela tem que ter perfume. Como é que a gente faz fotografia com perfume, Tuca Renes? Por favor. Faz. Eu acho que é fácil. É só você fotografar uma coisa perfumada que as pessoas sabem como é que é, né? Você sente, né, o cheiro do mar, o cheiro do vento. Você vê as coisas mais, assim... A boa fotografia é aquela fotografia que você fica um tempão olhando. Não é aquela fotografia, né, instantânea, que você vai passando o Instagram e vê menos uma fração de segundo. Às vezes a foto é uma droga, mas você acha que é legal, só porque está o céu azul, só porque está uma coisa assim. Então é aquela fotografia que você para, que você vê, que você lê, que você vê o detalhe. Então essa foto é a foto que você sente o perfume. Essa fotografia que você se envolve. É isso que é a função do fotógrafo. Por isso que eu falo, todo mundo que quer fotografar tem que pensar antes. Não adianta fazer fotografia sem pensar. A gente tem que entrar no lugar, a gente tem que ver aquela praia, tem que pensar. Pensa primeiro. Não é já sair do carro com o telefone na mão e fazendo foto. Que sai bem. O celular, para você olhar em 1 segundo, sai bem. Mas você pegar aquela foto, ampliar, fazer uma página dupla de um livro, aí é diferente. Você falou muito de pensar, né? Tem a coisa da razão, muito aquilo, mas tem que ter uma sensibilidade, você tem muito isso, muito aguçada. Essa coisa de paixão para fotografar, e até vou emendar uma pergunta na outra. Como é que é voltar a um lugar que você já foi, ou a um hotel, por exemplo, e refotografar aquele hotel? Então, Las Ventanas, por exemplo, você foi 2 vezes, com intervalos de talvez 10 anos entre um e outro, né? Você
volta um tempo depois, você é uma pessoa diferente. Com outros pensamentos, outras paixões. Como é que é? Então, ela é diferente por causa que são duas coisas que acontecem, que eu acho muito importante. É como você... As coisas, quando você vê a primeira vez, elas são muito emocionantes. Por isso que o Instagram chama Instagram, né? É porque você vê e você não vai ver mais. Você vê instantaneamente e você vê uma vez só a primeira vez. A primeira vez você se emociona sempre, né? Sempre você vê aquilo de uma vez, você se emociona. Então, a primeira vez que eu fui ao Las Ventanas, eu fotografei com uma emoção de quem nunca tinha visto aquilo, né? Eu não gosto nem de ver outras fotos. Quando, mesmo fazendo arquitetura, eu vou te mandar umas fotos da casa, eu falo, pelo amor de Deus, nem me manda, porque eu prefiro ter aquela emoção, né? Essa emoção dos hotéis, isso que tem nos Las Ventanas, aquela entrada, aquelas descidas, aquilo tudo foi criado pelo arquiteto. O arquiteto ele tem a função de trazer a emoção, e o fotógrafo vai lá reproduzir essa emoção que o arquiteto fez naquilo. E a segunda vez que eu fotografei o Las Ventanas, eu já tinha uma experiência do Las Ventanas. Então, o que eu fiz? Eu olhei as minhas fotos antes de ir e vi aonde eu perdi o momento exato da foto. Então, tem um pergolado ali logo na entrada, quando você entra, tem aquele corredor com aquele pergolado maravilhoso. Eu tinha perdido um pouco, tinha fotografado, mas tinha perdido as boas luzes. O que eu fiz nessa segunda vez? Eu aproveitei todos os momentos daquele pergolado de luz. Então, desde as 6 horas da manhã, que começava a fazer aquelas sombras incríveis na parede, até o meio-dia que a sombra estava no chão. Então, eu aproveitei aquele corredor de uma maneira muito forte. E eu percebi que todos os lugares que saíram, isso deu. Então, você fotografa já com a experiência. Você vai estar mais calmo. Na primeira vez que você vai ao hotel, você sai mais para fotografar. Essa emoção que a arquitetura te dá é uma coisa que todo mundo percebe muito. Por exemplo, quem vai a primeira vez a Veneza, você desce ali num tragueto ali, ou desce da estação de trem em Veneza e vai andando em direção da Piazza de São Marco, né? Piazza de São Marco é uma proporção maravilhosa de altura, de arquitetura, de espaço, e aqueles bares, né? Hoje não, por causa da pandemia, aqueles bares com os violinos, com aquelas músicas, aqueles garçons, aqueles drinks vermelhos, os negrones, os campares, né? Os vinhos, né? E é uma coisa que tem um perfume, que tem um som, que tem uma arquitetura. Então você vai andando naquelas ruínas pequenininhas. Estou te contando a minha experiência da primeira vez na Piazza de São Marco, com de idade, de sandália havaiana no verão, com uma mochilinha, desci do trem e fui, em primeiro lugar, fui ver a Piazza de São Marco com a minha Nikon F2 ali pendurada ali. E quando eu cheguei na Piazza de São Marco, que você não sabe nem se é a piazza, mas é uma passagem pequena, ruas estreitas, você está ali 10 minutos andando em rua estreita, fechada, que você não vê o sol. De repente você vê aquela Piazza de São Marco, aquela coisa com aqueles arcos, aquela música, aquelas pessoas, aquela coisa. Eu cheguei lá, eram umas 4, 5 horas da tarde. E aquilo sim é uma emoção. Que você começa a fotografar aquilo porque você é levado, né, pela aquela música, pela aquela arquitetura, pelo aquele espaço perfeito. Então você vai no canto, depois você vai no outro canto, depois você vai no meio. Então é uma emoção que você sente, que você percebe isso pela arquitetura, né? Então o bom hotel também, para a gente fotografar o bom hotel, ele também precisa ter por trás uma boa arquitetura, um bom arquiteto que pensou em tudo aquilo, como chegar na praia. Não precisa ser explícito chegar na praia, o cara já vê a praia de vez, sabe? Faz um caminhozinho, ele entra e tal, e vai vendo. Então, a arquitetura é muito importante no hotel. Por isso que comecei a fotografar arquitetura em 1979, né? E logo em 80 já comecei a entrar para a hotelaria, fotografar para todos esses hotéis que foram se instalando na América do Sul, né? Então, a gente fala muito de memória fotográfica, né? Tem pessoas que têm uma memória fotográfica mais forte. Você lembra muito de muitas fotos. Você descreveu agora com uma exatidão de detalhes uma foto de décadas, uma imagem na tua cabeça de décadas atrás, né? Eu lembro de todas as fotos que eu fiz. Eu vejo a fotografia, eu consigo sentir esse cheiro, né? Esse perfume da fotografia, né? E eu consigo lembrar muito bem, assim. Eu me lembro, acho que a mais engraçada é a primeira
primeira foto que eu fiz na minha vida, eu tinha uns 7 anos de idade, e eu fui para a escola no zoológico. E aí, nas casas, antigamente, só existia uma máquina fotográfica, né? Então, na minha casa tinha uma máquina lá de filme e tal, que era um Yashica, isso nos anos 60. E aí eu pedi para meu pai colocar o filme, ele colocou um filme de 12 fotos para mim. Falou, olha, tem 12 fotos, aí você volta com alguma aí, né, para a gente usar no fim de semana e tal. E aí fui eu com aquela máquina, uma máquina bonita, e eles me explicaram, eu não entendi nada daquilo que põe, que não põe, aí eles põem o normal ali, né? Olha, se tiver sol é isso aqui, pronto. Aí você já ia com a máquina reguladinha. Aí a primeira, eu tinha medo, que era 12 fotos só, né? E filme era uma coisa que você fazia um clique e custava um dinheirão, né? Eu mirei, vi um hipopótamo, aí eu fui fazer a primeira foto. A primeira que eu tomei coragem na minha vida, fui lá para o hipopótamo ali, o hipopótamo se mexendo, e eu com a máquina olhando, e a turma da minha classe ali passando para lá e para cá. Aí sobrou uma brecha, na hora que eu dei o clique, tinha um guardinha ali do lado dando uma explicação para a minha professora, e ele levantou a mão para mostrar, apontando o dedo, assim, como se fosse lá o que a minha professora estava querendo saber. E não é que sai, o dedo tampa o hipopótamo. Ah, meu Deus! Era um hipopótamo pequenininho e o dedo tampou o hipopótamo. Puta, e aí demorou um mês para revelar esse filme, mas eu sabia que aquilo lá podia ter dado uma confusão. Então eu já comecei, a minha preocupação com a fotografia já começou com 7 anos de idade. Será que aí quando revelou a fotografia, e eu tenho ela até hoje. Essa fotografia até já foi publicada na Vogue e tal, que é uma matéria de como eram as fotografias, como fazia. E eu coloquei essa foto e eu guardo ela com o maior carinho até hoje. A ampliação original, a bordinha dela toda recortadinha, né, com uma decoração assim, com uma margenzinha branca. É linda a foto, só que é o dedo e só vê a pata do elefante embaixo, do hipopótamo embaixo do corpo. Então, eu guardo de cabeça mesmo essa pergunta que você fez. Você lembra? Eu lembro, a minha memória é extremamente fotográfica. Assim, nome de ninguém não lembro de jeito nenhum, mas a fotografia eu lembro muito bem. Legal. Você está descrevendo essa cena e você falando que estava lá procurando onde é que estava o hipopótamo e tal. E aí me lembrou de uma vez, primeira vez que eu viajei, foi a única vez que eu viajei com você, a gente foi para Nova York, numa press trip com o Mandarim Oriental de Nova York e para o The Surrey. Isso foi em março, final de março de 2010, tem 10 anos. E aí eu lembro muito de que o Mandarim super restrito, né, ainda mais num hotel urbano daquele. Não, porque tem um fotógrafo. Ah, meu Deus, tem todo um protocolo para você fazer. E aí o único horário que a gente podia fazer era às 6 da manhã. E eu todo sem graça, eu vou ter que fazer o jornalista convidado, acordar às 6 da manhã, para a gente ir pelas áreas públicas do hotel, fazer as fotos daquele hotel específico. E aí eu me lembro muito de você, da disciplina sua de fazer aquelas fotos num intervalo de tempo restrito, num horário super, muito específico, assim. Queria que você falasse um pouco da importância da disciplina para o trabalho de um fotógrafo. Você tem que dançar a música dos caras, né? A gente chegou lá não para fazer a campanha fotográfica do Hotel Mandarim de Nova York. A gente chegou lá para conhecer o hotel. E dentro dessa coisa, né, a gente tinha que fotografar. Então, o horário que ele deu para a gente foi praticamente normal, né? Foi o horário da madrugada ali. Acho que foi antes das 6 até, porque eu tenho fotos lá bem escuro, né? Eu me lembro muito bem, e me lembro que esse bar do Mandarim Oriental tem uma vista fantástica, né, para o Central Park, né, o restaurante maravilhoso, né, e a vista é excepcional, né, então é sempre uma coisa que todo mundo quer mostrar, é sempre aquela coisa de dentro, né, poxa, eu estou aqui, mas olha a vista que tem ali, né. Todo mundo sempre me pede a foto e fala assim, olha, o apartamento que você vai fotografar não é bom, mas a vista é fantástica, né? Eu sempre brinco, falo assim, então eu chego na janela, faço a vista e pronto, seu apartamento é bom, porque vai mostrar só a vista. E lá no Mandarim tem essa vista fantástica, e dentro também é fantástico, né? Aquele carpete colorido, aquelas poltronas maravilhosas. E eu me lembro que quando a gente acordou, eu me lembro que você estava junto, você acordou cedo também, de madrugada, lá para fazer as fotos. Você acordou antes de mim, eu chego um pouquinho atrasado. O tempo estava ruim. Tava uma neblina, tava uma garoa, que você não via o outro lado do Central Park, assim, né? Você não via os prédios ali da Quinta Avenida, né? Que ele dá de frente ali na Columbus Place ali. Você não vê não vê os prédios da Quinta Avenida. E aí tinha que ficar esperando. Aí eu olhava, entrava no aplicativo que nem na época era muito ruim, era o Clima-Tempo ainda, né? E não é que o Clima-Tempo é ruim. E naquela época os aplicativos eram ruins, o Clima-Tempo é ótimo. E aí aquilo não sabia se ia melhorar, se não ia melhorar, e
aquele trânsito começando às 6 horas da manhã, e a fumaça, estava frio, né? Era março, era meio frio. Então, mas fiz fotos fantásticas, tem umas fotos assim maravilhosas assim dessa manhã, né? Desse início de manhã, fotografando o Mandarim. São fotos que eu acho assim, dá para a gente usar editorialmente, sabe, para mostrar. Mas o hotel usar num catálogo, num livro de comemoração, no site, assim, não dá. Daria para ele usar assim no Instagram, sabe, como um instante. Aquilo foi um instante, que também é lindo, né? Com aquela névoa, com aquele tudo especial de um dia feio. Mas as fotos ficaram lindas, eu tenho elas aqui até hoje, foram bastante publicadas, né? Porque eu trabalho para várias revistas, várias editoras, assim, né, do mundo inteiro. Então, às vezes, o cara está lá em Moscou e fala, puta, estamos fazendo matéria de Nova York, o que você tem? Então, puta, tu manda para lá. A minha função hoje aqui na pandemia é ficar mandando foto para todos os caras, todo mundo quer. Então, revistas que eu já trabalhei, né, mesmo Traveler Condé Nast, inglesa, todas essas coisas, mandei outro dia, queria fazer uma matéria sobre o Rio. Aí você vai mandando, eu vou mandando, eu fico com as fotos aqui e vou, você vê, esse Mandarim há quanto tempo? 10 anos atrás, né? Exatamente 10 anos atrás, né? Que nós fomos de Nova York, o Surrey também, rendeu demais também. Eu forneço para editoras, para gente do mundo inteiro, porque quando eu fiz esse livro sobre os hotéis, que é o Great Escape South America, da Tasha, que é esse livro vendeu 750 mil já no mundo inteiro. E ele está em todas as livrarias no mundo inteiro. Então, os hoteleiros compraram, né, esse livro. Então, sempre que precisa assim, alguma coisa, sempre eu, quase semanalmente, apesar desse livro já ter sido feito há muitos anos, né, ele sempre sai a edição nova, todas essas coisas, mas eu recebo e-mails tanto me pedindo, eu tenho um cara que queria uma foto, poxa, eu trabalho no jornal, não sei o quê, de uma cidade no interior dos Estados Unidos, putz, vocês têm foto da América do Sul, que não vão fazer uma matéria da América do Sul, me manda fotos de hotel, porque você fez o livro do hotel, aí forneço as fotos. Então, estou sempre fornecendo essas fotografias. Então, a gente precisa fazer uma foto que não seja temporal. Então, aí vai aquela tua pergunta da modelo, né? Então, o modelo, a pessoa com a roupa, todas essas coisas, ela já vai dar o tempo. Então, eu não gosto muito de colocar o computador, sabe? Aquela coisa, porque o computador muda, né? Cada hora vai mudando. Né? Você olha aquele computador e fala, puta, essa foto tem 20 anos. Então, às vezes tem alguns pedaços do hotel que dá para você usar eterno, outros realmente não dá. Mas o Mandarim, como é um clássico, como uma coisa assim, ele é durável, ele não é igual a moda que tem 4, 5 tipos de fotografia em um ano, né? Ela vai é o verão, é o inverno, é a primavera, todas essas coisas. A fotografia de arquitetura, ela dura um pouquinho mais, né? A gente tem que fazer. O tempo está acabando, Tuca. Eu vou fazer uma última pergunta. Tem um monte de gente que fez pergunta, eu não consegui dar retorno para ninguém. O Roman, por exemplo, perguntou se você usa drone. Várias pessoas fazendo pergunta. Vou fazer uma pergunta mais direta. Você tem ideia de para onde você gostaria de viajar para fotografar, assim que for possível viajar? Olha, eu tô numa fase assim que eu tô muito animado com a Escandinávia e com São Petersburgo, por exemplo, sabe? Fazer uma viagem para lá. É um lugar assim que eu tenho vontade de ir, por causa da natureza, sabe? Eu andei vendo umas coisas assim, sabe? No norte da Suécia, assim. Tem uns negócios assim, muito interessantes. Parece muito a nossa Patagônia. A nossa não, né? A Patagônia dos argentinos. Não é nossa, falar isso. A Patagônia aqui, né? Da Argentina, chilena e tal, né? Parece muito, mas lá tem uma pegada muito legal. Eu já fui uma vez e gostei bastante, estou com vontade de voltar. Nessa pandemia que deu esses 65 dias que eu estou aqui em casa, levando a sério, né, essa coisa, eu sinto vontade de montanha, de gelo, eu não sei porquê. Me deu uma vontade assim de uma coisa mais fria, sabe? Não sei se é porque o inverno está chegando e eu sou tão ligado na natureza que eu vou sentindo as coisas igual um animal mesmo, né? Que sente o inverno, já vai se acomodando, sente o verão, sai cantando, né? Então, acho que eu me sinto meio assim. Estou falando da Nova Zelândia também, né, Mário?
Tem um monte de lugares aí, gente. Está acabando o tempo, o Instagram vai derrubar a gente. Tuca Renés, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por quem acompanha a gente até aqui. E na quarta-feira, a Marisa está de volta. Tá legal. Então, um beijo para você e para Marisa. E quando fotografar, tem que andar, não é só fotografar e não pensar antes. É isso aí. Obrigado, Tuca. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.